para pensarmos sobre a vocação da igreja e a vocação do crente, nós precisamos primeiramente relembrar juntos nesta noite a natureza, o conteúdo e o efeito do Evangelho. Porque em uma teologia bíblica reformada, paulina, a vocação espiritual ela se alicerça no conceito bíblico de evangelho. É o evangelho que é o poder e a manifestação de Deus, é o evangelho que é aquilo que Deus usa para atrair a sua igreja a Ele, é o evangelho, e pelo evangelho é que somos vocacionados. Leremos que Paulo ele é chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, e é este evangelho, portanto, também que faz a igreja ir onde ela ainda não foi e falar do Senhor Jesus àqueles que pouco ou nada ouviram. Portanto, nós iremos fundamentar a nossa reflexão bíblica nesta noite em Romanos capítulo 1, os versículos 1 ao 5. Vocês podem, se desejarem, ficar em pé novamente. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 5, em que Paulo fala de maneira clara sobre o Evangelho e sobre o fundamento da vocação da igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 5, todos juntos. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Vocês podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Vocação, evangelho e missão. Eu creio, meus irmãos, que seria justo afirmar que a maior barreira para a evangelização é a má compreensão que se tem do que é o evangelho. Eu estou convencido que a maior barreira para a evangelização, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo, não é a falta de recursos financeiros, ou a falta de treinamento missionário, ou problemas sociais, religiosos e políticos, mas sim a má compreensão que se tem do que é o Evangelho. A teologia norte-americana liberal dos anos 50, ela, naquela época, tentou igualar o Evangelho à igreja, em uma teologia chamada de teologia social. Passou-se a falar, escrever e pensar que igreja e evangelho eram a mesma coisa. Nós não abraçamos esta ou qualquer outra teologia liberal, mas os efeitos dessa teologia liberal dos anos 50 e 60 na América do Norte desceram até a América Latina, entraram em nossos seminários, em nossas igrejas e em nossas mentes. De uma maneira geral, eu poderia até mesmo afirmar que no pensamento teológico, coletivo, popular, hoje também se pensa que igreja e evangelho são a mesma coisa. Me acompanhe. Quando alguém diz que o evangelho está entrando na Índia, o que você entende? Que a igreja está entrando na Índia, que os missionários estão entrando na Índia. Quando alguém diz que o evangelho está sendo perseguido no Paquistão, o que se compreende? Que a igreja, os missionários estão sendo perseguidos no Paquistão. Isto porque no imaginário teológico, popular, coletivo, igreja e evangelho são a mesma coisa. E talvez este ou esta seja a fundamentação, que é uma fundamentação não bíblica, de raiz liberal,
que mais tem danificado a obra missionária perto e longe em nossa geração. Porque se eu e você pensarmos que nós somos, como igreja, o Evangelho, ao proclamarmos o Evangelho, nós iremos nos proclamar, iremos proclamar a igreja. E eu creio que eu poderia também afirmar que esta é a realidade, em boa medida, da igreja evangélica brasileira. Uma igreja que fala mais da igreja do que de Cristo. Uma igreja que fala mais dos templos do que do Evangelho. Uma igreja que fala mais dos seus heróis, seus pregadores, seus doutores, seus teólogos, do que do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma igreja que levanta mais alto a sua bandeira, com a sua logomarca, com as suas preferências, com o seu estilo, do que a bandeira do reino de Deus. E eu creio que a fundamentação para este equívoco teológico e prático é a má compreensão bíblica que se tem do que é o Evangelho. Mas se a igreja não é o Evangelho, iremos refletir, portanto, neste início, nessa noite, o que de fato é o Evangelho. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo começa esta carta, logo no versículo 1, ele fala a respeito da sua identidade, do seu chamado e da sua mensagem. Ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. E esta era a identidade do apóstolo Paulo. A sua identidade estava definida por meio de um relacionamento. Jesus era o seu mestre e ele era o seu servo. Portanto, nesse relacionamento entre mestre e servo, Paulo diz: querem saber quem eu sou? A minha identidade está centrada não em realizações, não em titularidade, não em conquistas pessoais, mas a minha identidade está definida a partir de um relacionamento entre ele e o Senhor Jesus. Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, é a sua identidade. Quanto ao seu chamado, ele diz: chamado para ser apóstolo. E aí nós podemos pensar e já começar a alinhar nosso pensamento sobre vocação da igreja e vocação missionária, que Paulo tinha em mente aquilo que ele escreveu aos Efésios capítulo 4, versículo 11, que no meio de todos, alguns são chamados para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E ele diz: eu sou chamado para ser apóstolo. Portanto, a natureza de Paulo quanto à sua identidade é ser servo de Jesus. Quanto ao seu chamado, chamado para ser apóstolo. E quanto à sua mensagem, ele diz: separado para o que, irmãos? Evangelho de Deus. Essa é uma expressão idiomática que Paulo utiliza em quase todas as suas cartas abundantemente. Este é Evangelion Tuteu, o Evangelho de Deus. Significa que o Evangelho vem de Deus, pertence a Deus, tem Deus como fonte. O Evangelho é o Evangelho de Deus, a manifestação de Deus. O Evangelho serve a Deus, para a glória de Deus, para a missão de Deus. Por isso que no versículo 16 desse mesmo capítulo, Paulo vem afirmar que o Evangelho é o poder de Deus. Portanto, quanto à natureza do Evangelho, nós podemos afirmar nessa noite que a natureza do Evangelho é o próprio Deus, é o Evangelho de Deus, que vem de Deus, que é controlado por Deus, que é expandido por Deus, que é manifesto por Deus, que serve a Deus, que atrai pessoas a Deus, para o reino de Deus, e que glorifica a Deus. E este Evangelho no versículo 16 é o poder de Deus. Eu gosto muito dos escritos de John Knox, especialmente quando ele fala a respeito, ele interpreta esta ação do Evangelho de Deus na terra. E John Knox, ele dá a melhor definição que eu conheço de poder. A expressão poder no Novo Testamento vem do original grego dynamis, e poder de Deus, que é esse dynamis que vem de Deus. John Knox dizia que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. E eu gosto dessa expressão. É a manifestação de um Deus sempre presente. Deus sempre está presente. Deus está presente em todos os lugares. Mas há momentos que Deus se manifesta de uma maneira particular, a intervir, a transformar, a modificar a história, a pessoa, a vida, a trajetória, a razão, a compreensão.
E essa manifestação do Deus sempre presente é o poder de Deus. Portanto, a natureza do Evangelho não é a igreja, não é o apóstolo, não é o pregador do Evangelho, não é o seminário, não é o treinamento teológico. A natureza do Evangelho é Deus. E nessa teologia paulina, quanto ao Evangelho e vocação, e nós iremos caminhar, iremos fazer essa jornada até chegarmos no segundo período, aos aspectos práticos da vocação ministerial. Nesta nossa jornada é crucial que possamos entender e relembrar nesta noite que esta compreensão do Evangelho, que por natureza é o Evangelho de Deus, é um chamado também à dependência de Deus. E é interessante como o Evangelho de Deus se fundamenta ou dá o fundamento para a teologia bíblica da soberania de Deus. Ou seja, o Evangelho é a manifestação de Deus na medida em que nós somos chamados para viver na dependência de Deus. E no momento que você e eu cremos que realmente é Deus, que é o Senhor do Evangelho, é Deus quem faz todas as coisas, eu creio que há dois efeitos diretos sobre o nosso coração. Se nós verdadeiramente cremos que Deus está no controle de todas as coisas, e que o Evangelho é o Evangelho de Deus, para a glória de Deus, sendo a manifestação de Deus na terra, e também na sua e na minha vida, eu creio que há dois resultados diretos dessa convicção, desta fé, dessa crença. O primeiro resultado é de descanso, e o segundo é de expectativa. E eu explico. Descanso porque, se eu de fato creio que Deus se revela no Evangelho, para cumprir a sua vontade, para a sua glória, na nossa vida, se nós verdadeiramente crermos nisto, nós vamos descansar no Senhor Jesus. Eu não sei como você veio para esse encontro ao longo desse dia, nós às vezes nos encontramos em locais assim, e geralmente as pessoas têm a face bem alegre, a gente conversa, cumprimenta, abraça, sorri, relembra coisas interessantes, mas só Deus conhece o nosso coração, não é verdade, irmãos? Em nosso meio aqui, podemos talvez pensar que há irmãos ou irmãs angustiados, perplexos pelas coisas da vida, desanimados, pensando em desistir, talvez melancolizados, com o coração partido, talvez com uma grande decepção pessoal, familiar, ministerial. Se é este o teu caso, eu gostaria de, nesse momento de reflexão bíblica, teológica e missiológica, lhe convidar a você, no nome do Senhor Jesus, a crer que de fato Deus, Ele controla todas as coisas, e o Evangelho é a manifestação da soberania de Deus na terra. O Evangelho é a bandeira que deixa bem claro que Deus está no controle da sua história e da minha história. Portanto, nós estamos em boas mãos e nós podemos descansar. Se descanso é o primeiro resultado prático, aplicável, de crermos na soberania de Deus, que é a manifestação, o que manifesta o seu Evangelho, o segundo resultado, eu mencionei que é a expectativa. Por um lado, eu descanso em Deus, porque sei que Ele controla todas as coisas. E de maneira complementar, eu não apenas descanso em Deus, mas eu espero novas coisas de Deus. Porque se sem Deus nada acontece, e eu creio nisso, não sei se você crê assim, sem Deus nada verdadeiramente acontece. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há casamento tão abatido que Deus não possa restaurar, não há filho tão perdido que Deus não possa resgatar, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há ministério tão combalido que Deus não possa restaurar, não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar, não há nação tão em crise que Deus não possa transformar, não há nada que Deus não possa fazer. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Portanto, eu quero já de pronto chamar a sua atenção para esta aplicabilidade da convicção bíblica de que o Evangelho é a manifestação de Deus.
Portanto, este evangelho, que é a manifestação do poder de Deus, da intervenção de Deus, do Deus que fala, que se expressa, que tem um plano, que tem uma missão, que faz todas as coisas acontecerem, este evangelho convida você e a mim a nós descansarmos e a nós esperarmos em Deus, termos descanso e termos expectativa. Eu tenho uma mente bem visual, eu gosto de pensar em teologia pensando em algum ambiente, alguma figura, alguma imagem, e a imagem que vem à minha mente quando eu penso no evangelho como manifestação de Deus, trazendo descanso e expectativa aos nossos corações, é a imagem do crente indo para a sua cama à noite dormir. Ele está lá deitado, ou ela está lá deitada, e quando nós estamos na nossa cama, cabeça sobre o travesseiro, a luz desligada, o silêncio absoluto, os pensamentos mais marcantes começam a rondar a nossa mente. Os problemas, se há problemas sérios, eles viram a mente, não é verdade, irmãos? Se há crises sérias, elas não se calarão naquele momento. Mas é nesse momento que nós não apenas cremos em um seminário teológico como este, mas nós cremos em nosso coração, que o evangelho é a manifestação de Deus, que controla todas as coisas, que deve nos dar descanso e expectativa. E aí nós passamos a pregar para a nossa alma: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. E aí, pregando para a nossa própria alma, nós pregadores, pregamos para muitas pessoas, precisamos pregar para nós mesmos também: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. E o coração vai descansando, e antes de cair naquele sono mais pesado, talvez a última frase que passa pela nossa mente seja esta: se Deus se agradar, amanhã alguma coisa nova e boa pode acontecer. Descanso e expectativa. A natureza do evangelho é o próprio Deus. E na obra missionária, e nós traremos ao longo do dia de hoje e amanhã, pela graça de Deus, exemplos ou aplicações das verdades teológicas bíblicas dentro do ambiente missionário. Na obra missionária, nós vemos de maneira clara que o que transforma o coração não é a capacidade comunicacional do missionário, não é a sua habilidade linguística, não é a sua compreensão cultural, não é a sua estratégia de abordagem. O que transforma o coração é apenas uma coisa: é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Eu me lembro que quando Rossana e eu, nós começamos a trabalhar entre os concombas na África, isso há um bom tempo atrás, nós estamos ficando velhos, não é verdade? Isso em 1993, Rossana e eu, recém-casados, havíamos terminado o curso lá no seminário em 89, terminamos nosso preparo depois e fomos para a África. E ali chegamos, aprendemos a língua do povo concomba, uma das línguas principais, a língua Limompelo. E ali, depois de um ano e pouco, aprendendo aquela língua, aprendendo a cultura, começamos a pregar o evangelho. E quando o missionário está em um ambiente onde ninguém conhecia Jesus, ou ninguém se converteu a Cristo ainda, há sempre essa dúvida, essa expectativa: quem será a primeira pessoa a ser transformada pelo evangelho? Não é assim? Talvez você esteja evangelizando no seu condomínio, no seu bairro, e esteja plantando uma igreja numa certa cidade, e você prega o evangelho. Quem será a primeira pessoa a ser transformada pelo poder de Deus? E eu tinha esta expectativa: quem será a primeira pessoa? E eu confesso, meus irmãos, que na minha mente, a primeira conversão no povo concomba, naquela região, aconteceria assim: eu estaria pregando o evangelho e a pessoa se converteria a Cristo. Na minha mente seria isso. Mas aconteceu uma coisa bem diferente. Havia um homem que ele era o perseguidor do evangelho, um homem chamado Mebá. Ele era o feiticeiro da aldeia, era opositor ao evangelho. E onde eu ia, o Mebá, ele me perseguia, ele me acompanhava para atrapalhar. E atrapalhava mesmo. Eu falava: por que Deus? E o Mebá gritava: não existe Deus. Eu dizia: porque Jesus como Salvador? Ele gritava: não creio em Jesus. E às vezes eu fazia uma pregação inteira, o Mebá ficava 3, 4 metros atrás de mim, somente dizendo o contrário do que eu falava.
Eu chegava muitas vezes a confundir, eu não falava bem a língua naquele início, eu ficava confuso sem saber se estava falando aquilo que era certo, etc. E quantas vezes eu fui para casa, falei com a Rossana, e nós oramos para Deus resolver aquela questão com o Mebá. E confesso que na minha cabeça resolver a questão não era uma coisa muito positiva. E meus irmãos, lá estávamos nós num certo dia à tarde. Me lembro bem daquela tarde, eu estava tomando banho e eu ouvi um barulho no meio da aldeia, pessoas correndo. Terminei o banho, coloquei a roupa rapidamente, saí, perguntei a alguém o que está acontecendo, e alguém disse: o Mebá, ele perdeu a sanidade, o Mebá enlouqueceu. E ali eu corri com aquelas pessoas para o centro da aldeia. Havia uma árvore no centro da aldeia, e o Mebá sozinho embaixo daquela árvore, pulando e gritando, de maneira que as veias do seu pescoço pulavam, gritava. Eu não entendia o que ele falava, mas havia ali algumas centenas de pessoas ao redor do Mebá, observando. Ele era o feiticeiro da aldeia. A primeira coisa que me passou pela mente é: o homem está possesso. O feiticeiro, embaixo de uma árvore, pulando e gritando, o homem está possesso. Como um bom presbiteriano, fiquei a 300 metros de distância. Estou brincando. Eu me aproximei e comecei a pensar o que está acontecendo. Ninguém sabia o que ele falava. Me aproximei um pouco mais e eu ouvi que ele dizia a mesma frase de maneira repetitiva. Ele dizia: concó não yum, cocó, que significa agora eu sei, agora de fato eu entendi. E nada me passou pela mente, me aproximei um pouco mais. Depois de um bom tempo, um dos filhos do Mebá segurou seu pai pelo braço, aí ele parou de pular, e ele perguntou: o que você entendeu, meu pai? E o Mebá, com lágrimas nos olhos, ele disse: agora eu entendi, que Deus é todo poderoso, Ele me ama, e Ele será minha salvação eterna. Deus é todo poderoso, me ama, e será minha salvação eterna. Essa frase, ou essas frases, compõe um hino que a igreja Concomba canta até hoje. Deus é todo poderoso, Ele nos ama, Ele é a nossa salvação eterna. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Eu fui para casa com alegria no coração, até mesmo porque o Mebá foi uma daquelas conversões que Deus transforma de maneira profunda. Ele começou logo naquela semana a pregar o Evangelho para a sua família, e a família inteira se converteu, sua esposa e seus 11 filhos. E a vantagem de você ser missionário em lugares onde a família é grande, é que uma família se converte, já nasce a igreja, não é verdade? Aí converteu a família do Mebá, já tínhamos uma igreja na nossa aldeia de Coni, e ali Mebá continuou pregando o Evangelho, mas em certo momento eu pensei, eu creio que foi didático experimentar que aquela conversão, Mebá já havia sido abundantemente evangelizado, mais do que qualquer outra pessoa, porque ele, naquele afã de perseguição, ele me acompanhava e ouviu várias vezes o Evangelho. Mas foi importante para o meu coração perceber que aquela primeira conversão se deu não pela presença do missionário, não pela habilidade de comunicar, não por um ambiente propício, mas um homem tocado pelo Evangelho de Deus, sozinho embaixo de uma árvore, transformado por este Evangelho que Paulo diz que é o poder de Deus. O poder de Deus. A natureza do Evangelho é o próprio Deus. Se pensamos que a natureza do Evangelho é Deus, pensemos juntos, talvez na pergunta principal, que é nosso embasamento teológico desta noite para o assunto da vocação, sobre o conteúdo do Evangelho. A natureza do Evangelho é Deus, o Evangelho vem de Deus, pertence a Deus. Mas do que se trata o Evangelho? O que é o Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Eu remonto, portanto, ao que falei inicialmente, aquela compreensão teológica liberal, da teologia social, de que o Evangelho e a igreja são a mesma coisa. Mas a primeira coisa que Paulo faz ao escrever essa carta a essa igreja é explicar para a igreja em Roma o que é o Evangelho, e me acompanhe. Versículo 1 ele diz Evangelho de Deus, versículo 2 ele complementa, o qual, ou seja, Evangelho de Deus, o qual
foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido. Aqui em português não fica tão claro esse jogo de palavras, esse trocadilho, mas em grego há esse trocadilho entre evangelho e promessa. Evangelho é evangelion e promessa é pangelia. O que Paulo está dizendo é que o evangelion, que são as boas novas, que foram prometidas na epangelia, portanto esse evangelho é a manifestação ou é o cumprimento da promessa de Deus. E foi prometido pelos profetas das Sagradas Escrituras. Versículo 3, Paulo vai deixar bem claro o que é o evangelho. E ele diz, com respeito a seu, o que, irmãos? Filho. Impressionante. Paulo está dizendo, vocês, igreja em Roma, não são o evangelho. O evangelho não é sobre a igreja. Nós, apóstolos, nós não somos o evangelho. O evangelho não é sobre apóstolos. O evangelho é sobre o Filho. E Paulo, portanto, no versículo 3 e 4, ele especifica o que é o evangelho, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. Esta é uma das mensagens, ou uma das verdades mais simples e mais transformadoras de todo o Novo Testamento. O Evangelho é Jesus. Portanto, há 4 coisas que a igreja pode fazer com o Evangelho, que é Jesus. E quando nós agora personificamos o Evangelho, que é Jesus, essas 4 ações, essas 4 relações, elas começam a ganhar vida e maior compreensão, maior clareza. Nós devemos conhecer o Evangelho, que é Jesus, e nós conhecemos o Evangelho é na palavra de Deus. Nós devemos viver o Evangelho, que é Jesus, e nós vivemos o Evangelho, que é Jesus, em nosso dia a dia. Nós devemos proclamar o Evangelho, que é Jesus, e devemos proclamá-lo perto e longe. E nós não devemos negar o Evangelho, que é Jesus, nem com a nossa fé e nem com a nossa vida cristã. Portanto, 4 relações da igreja com o Evangelho: conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho e não negar o Evangelho. Mas se o Evangelho é Jesus, podemos, portanto, agora completar e compreender a Jesus, viver Jesus, pregar Jesus e não negar Jesus. Portanto, meus irmãos, se o conteúdo do Evangelho é Cristo, a missão da igreja é se relacionar com Cristo na sua convicção, é se relacionar com Cristo não apenas na sua fé, na sua vida, mas também na sua missão. Quando pensamos sobre o Evangelho, eu gostaria apenas de recapitular para nós aqui nos posicionarmos. Temos até 8h20. A natureza do Evangelho é Deus, o conteúdo do Evangelho é Cristo, e o resultado do Evangelho, Paulo fala sobre isso no versículo 5. O resultado do Evangelho, Paulo deixa bem claro, é transformação. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma. O Evangelho é a manifestação de Deus na terra para mudar coisas, para transformar a gente, para mudar coração, para mexer com o jeito da igreja ser. O Evangelho não é o poder de Deus para o mundo. Na verdade, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da igreja. Versículo 5, nós lemos assim, Paulo diz, por intermédio de quem? Ele está falando do Senhor Jesus. Portanto, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Aqui Paulo fala que por intermédio de Cristo nós recebemos 2 coisas. Ele diz graça e apostolado. Na minha compreensão, isso é uma interpretação mais pessoal, eu creio que Paulo está aqui sintetizando a sua teologia de salvação e missão. Ele está dizendo que essa igreja, por intermédio de Jesus, que é o próprio Evangelho, recebeu 2 coisas: graça para a salvação e apostolado
para a missão. Ou seja, a graça de Deus nos salva, mas nos salva não apenas para sermos salvos, mas para chamarmos outros para conhecerem a salvação de Deus. Olhem comigo o versículo 5, ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, e para uma finalidade, para uma missão, para uma função. O que diz a última frase? Todos juntos? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Paulo está aqui já iniciando essa carta dizendo: a natureza do Evangelho é Deus. O conteúdo, a mensagem do Evangelho não é a igreja, é Cristo. Mas o resultado do Evangelho é a transformação. E por causa disso, nós crentes recebemos, por amor do seu nome, graça para sermos salvos e apostolado para cumprirmos a missão. E a missão é esta, diz aqui o texto, é chamar, nós somos chamados para chamar. É chamar para a obediência por fé entre todos os gentios. É nós obedecermos, submetermos a nossa vida a Deus, e porque nós fazemos isto em fé, pela graça de Deus, nós chamamos outros para fazerem o mesmo, entre todos os gentios. Esta é a amplitude, esta é a extensão da missão. Portanto, nós podemos pensar nesta noite, que na relação do Evangelho com a igreja, com o crente, Paul Hiebert nos diz, Paul Hiebert é o melhor antropólogo, missiólogo da nossa geração, faleceu poucos anos atrás, homem de Deus, veio ao Brasil, pelo menos em uma ocasião, e ele diz que o Evangelho, ele transforma o homem, dentro da sua própria cultura, em 3 dimensões diferentes, atinge o homem em 3 dimensões da sua essência. Paul Hiebert diz que o Evangelho transforma as convicções, é a primeira dimensão, o comportamento, que é a segunda dimensão, e a cosmovisão, que é a terceira dimensão. O Evangelho transforma essas 3 coisas no ser humano. Transforma as convicções, ou seja, a maneira como nós cremos. Não é isso, irmãos e irmãs? Quando o Evangelho nos transforma e nos atrai a Deus pela graça do Senhor Jesus, uma das primeiras coisas que muda em nós é a maneira de nós crermos, as nossas convicções. Nós criamos de uma maneira diferente, passamos agora a crer de acordo com a palavra de Deus. Portanto, o Evangelho transforma, atinge, muda as convicções. Mas não apenas as convicções, a maneira de se crer, não apenas a fé, mas o Evangelho transforma também o comportamento, a maneira de nós agirmos. E essas coisas estão interligadas. E nós passamos a ser atraídos para agirmos de acordo com a nossa fé. E não somos perfeitos, portanto, quando nós não agimos de acordo com a nossa fé, o Espírito Santo nos relembra e nós sabemos que estamos no mau caminho. Portanto, o Evangelho, ele transforma as convicções, ele transforma o comportamento, mas ele transforma também a cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como se vê e interpreta o universo ao seu redor. Nós passamos a ver a vida, a sociedade, a família, o significado de se ter um emprego com outros olhos. Nós passamos a ver a violência com outros olhos. A violência não é apenas um ato social, a violência é resultado do pecado. A solução final para a violência não é mais policiamento. A solução final para a violência é o Evangelho que transforma vidas. Portanto, o Evangelho de Deus transforma a maneira de nós crermos, a maneira de nós agirmos e a maneira de nós vermos a vida, o universo, a sociedade ao nosso redor. Mas me acompanhe, Paul Hiebert, ele vai além, ele diz, se o Evangelho transforma só convicções, mas não comportamento, nós teríamos igrejas nominais, igrejas que creem, mas não têm vida. Se o Evangelho, ao contrário, transforma comportamento, mas não convicção, nós teríamos igrejas legalistas, igrejas que têm comportamento, que agem de acordo com a regra cristã, mas que não creem, que não têm fé. E ele diz, se o Evangelho transforma convicção e comportamento, mas não transforma cosmovisão, nós teremos igrejas infrutíferas, igrejas que creem
igrejas que vivem, mas igrejas que não são sal da terra e nem luz do mundo. O Evangelho, portanto, é a proposta de Deus para transformar a maneira de nós crermos, de nós agirmos e de nós vermos o mundo ao nosso redor. Quanto ao Evangelho e cultura, eu estou aqui, nesse primeiro momento, dando alguns elementos que julgo importantes para nós depois, no segundo momento, pela graça de Deus, tratarmos sobre o aspecto prático, aplicável da vocação, e amanhã cedo também falarmos sobre a missão da igreja. Quanto ao Evangelho e cultura, na relação entre Evangelho e cultura, nós podemos afirmar, relembrando que o Evangelho é Jesus, nós podemos afirmar que o Evangelho, que é Jesus, ele é supracultural, porque é o Evangelho que define a cultura e não o contrário. Este Evangelho não é apenas supracultural, mas ele é também multicultural, porque ele atrai pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações aos pés do Senhor Jesus. Não apenas multicultural e supracultural, o Evangelho também é intercultural, porque essas pessoas que são atraídas a Jesus são agora igreja, pessoas redimidas, elas têm comunhão, têm conversa, têm amor, têm relacionamento. Este Evangelho, portanto, é supracultural, multicultural, intercultural, mas o Evangelho também é cultural, porque ele é o próprio Senhor Jesus, que se revelou em nossa história e em nosso tempo. Este Evangelho, bem sabemos, ele também é transcultural, Mateus capítulo 28, porque por mandamento do Senhor Jesus, deve ser levado de uma cultura para outra cultura. E por fim, o Evangelho é contracultural, porque ele alcança o homem no bojo da sua cultura, mas transforma esse ser humano. E aí se levanta uma pergunta teológica quanto ao Evangelho e cultura. Qual é a ação particular do Evangelho, lançando luz sobre a cultura? O Evangelho é a verdade de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, e o Evangelho age na cultura, numa perspectiva, como mencionei, supracultural, multicultural, intercultural, cultural, transcultural e contracultural, que muda. Mas o que o Evangelho muda na cultura? E essa é uma pergunta que muitas vezes se levanta. Às vezes eu ouço perguntas como esta: mas Ronaldo, vocês trabalham com indígenas, mas o trabalho missionário não vai mudar a cultura indígena? Eu disse: o trabalho missionário bem feito não vai mudar nada, mas o Evangelho vai. O Evangelho vai mudar a cultura. O Evangelho é da natureza do Evangelho transformar a gente, transformar a cultura, transformar relacionamento. Agora, em que dimensão e em que medida e com que critério o Evangelho transforma a cultura? Eu gostaria de mencionar uma experiência que tive que lançou luz para mim sobre isso algum tempo atrás. Eu estava viajando, trabalhamos com duas etnias, eu e Rossana, mais especificamente na Amazônia, com as etnias Sateré, Maué e Mura. Eu estava fazendo uma viagem, creio que no ano passado, em uma região Sateré, Maué, bem distante de Manaus, e ali cheguei até uma aldeia, e a aldeia estava bem cheia, com outros índios visitando a aldeia naqueles dias, e me receberam muito bem, mas disseram: você não tem muito espaço para se colocar redes aqui no meio da aldeia, então vamos colocá-lo para você dormir na periferia da aldeia. Tem lá uma palhoça que não está mais sendo usada, você pode dormir naquela palhoça. E lá eu cheguei, então já era de noite, coloquei ali, amarrei a rede ali naquela palhoça, havia algumas árvores, é um local agradável, e ali fiquei conversando com aqueles amigos indígenas. Depois voltaram para a aldeia e eu fiquei só. Estava aquela noite, sem lua, sem estrelas, aquela noite bem escura. E ali preparei tudo, olhei com a lanterna, preparei a minha rede, comi alguma coisa e pensei: vou então dormir para amanhã cedo começar aí o trabalho. E deitei, e quando eu apaguei a lanterna, ali naquela noite totalmente escura, já estiver num local que você apaga a luz e não vê nada, era um local como este, totalmente escuro aquele local. Eu apaguei a lanterna e ali depois de uns 5 minutos eu comecei a ouvir
um barulho bem perto da minha rede. Então, no meio da mata amazônica, não é? Você ouve um barulho perto da rede, você liga a lanterna, ali a lanterna está bem perto, o facão também, etc. Eu liguei a lanterna e foquei justamente de onde vinha o barulho. E era uma cena linda, era uma flor multicolorida, com 2 passarinhos da noite brincando sobre a flor. Eu havia preparado a rede, aquele local, não havia percebido aquela flor grande, bonita, ali bem perto da rede. Eu pensei, mas que coisa linda. Eu olhei, os passarinhos saíram, depois voltaram, eu desliguei a lanterna, brinquei um pouquinho com eles, mas aquela flor multicolorida com os passarinhos brincando sobre ela. E disse, graças a Deus, criação de Deus, bondade, beleza de Deus na sua criação. Desliguei a lanterna, talvez meia hora depois, um outro barulho um pouco mais distante, do outro lado, liguei a lanterna e era uma cobra. Havia chovido bastante naquela aldeia, naquele dia, e tinha um pequeno lamaçal, e uma cobra entrou na lama e não conseguia sair, e ficou ali, se debatendo e fazendo um barulho estranho. Eu liguei a cobra lá se debatendo na lama, até que conseguiu força e saiu, entrou no mato, e eu desliguei a lanterna, e veio à minha mente justamente isso. Assim é o Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, é a luz de Deus. E o Evangelho mostra na cultura e na nossa vida, e na nossa cultura humana, as coisas como elas são. O Evangelho nos faz ver a beleza, como a flor com os passarinhos brincando, a beleza da criação e da bondade de Deus. O Evangelho nos faz ver na cultura a beleza, a graça e a bondade de Deus. E o resultado, quando nós vemos isto, e quando nós agora somos transformados pelo Evangelho, nós enxergamos mais plenamente a cultura e vemos a beleza de Deus, e o resultado é de celebração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de conhecer a Cristo, o pai era pai, o filho era filho, a esposa e o marido também. Mas quando o Evangelho entra naquelas vidas, casamento, família, paternidade ganha um novo significado. Não é assim, meus irmãos? E aí começamos a ver de maneira mais clara, profunda, a bondade de Deus, e somos levados à celebração e ao agradecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o mesmo Evangelho que nos faz ver a bondade de Deus, nos faz ver também a cobra no meio do lamaçal, nos faz ver o pecado humano em nossos corações, na família e até nas coisas boas que Deus assim fez, contaminadas pelo pecado. E o resultado, quando o Evangelho lança luz, nos faz perceber o pecado na cultura, é buscarmos pela graça de Deus arrependimento. Portanto, eu diria que o Evangelho, que é a verdade, a luz de Deus lançada sobre a cultura, nos faz perceber o resultado da bondade de Deus, e nós celebramos e agradecemos a Deus por isso, e nos faz perceber a presença do pecado humano, e devemos buscar quebrantamento e arrependimento de pecados. Portanto, o Evangelho confirma e confronta ao mesmo tempo. Esta é a dinâmica do Evangelho em uma certa cultura. Confirma algumas coisas que são graça de Deus, bondade de Deus, criação de Deus, e confronta aquilo que é fruto do pecado humano. Eu me lembro que entre os concombas, apenas para exemplificar o que eu estou falando, os concombas têm uma cultura particular, e toda cultura ela é imperfeita, pecaminosa, e ela é desequilibrada, injusta. E cada cultura é injusta de maneira própria. Entre os concombas, esse desequilíbrio, essa injustiça se dava também no trato com a mulher. A mulher na cultura concomba, tradicionalmente, ela não tem direito a nada, nada. Primeiro que quando ela é jovenzinha, um rapaz ou um senhor concomba, se quiser casar com ela naquele momento ou no futuro, ele oferece, portanto, um dote para os pais, mesmo sem conversar com a mulher, com a filha. Se os pais aceitarem, a filha já está comprometida. E geralmente o dote são 800 inhames. Conhecem inhames? Conhecem inhame? Lá os concombas plantam inhames bonitos, grandes, muito saborosos. E em média, portanto, são 800 inhames a compra de uma esposa, por assim dizer. Quando esta moça chega em idade para se casar,
ela sai da casa do pai, que recebeu os 800 inhames, e a promessa de que o futuro marido da filha iria ajudá-lo em sua roça no futuro também. A mulher deixa a casa do pai sem nada, ela não tem direito a levar nada, e ela chega na casa do marido também sem nada e sem direito a nada. Aliás, os filhos não pertencem à mulher. Se ela tem filhos e o seu esposo morre, o seu cunhado mais velho pode desposá-la se ele quiser. Mas se ele não quiser, ela tem que sair da casa do marido falecido sem levar nada, nem mesmo os filhos. Os filhos pertencem ao clã paterno. E se ela não se casar novamente, ela só pode se casar com um cunhado, mas se o seu cunhado não quiser desposá-la, ela tem que morar sozinha fora da aldeia. Ela nem pode morar no clã do pai e nem no clã do marido. Ela vive ali numa palhoça isolada entre aldeias. Portanto, a mulher é extremamente não apenas explorada, mas ignorada na cultura concomba, tradicionalmente falando. Uma outra particularidade que mostra sobre como a cultura ignora tradicionalmente a mulher entre os concombas é que o homem não pode conversar publicamente com a mulher, porque é humilhante. O homem conversa com o homem, pode conversar até com o menino, mas com uma mulher é humilhante. Eu sou homem, ela é mulher, não posso conversar com ela. Nem o marido com a esposa. Eu e Rossana moramos o primeiro ano entre os concombas com uma família concomba. Eram 23 pessoas em uma tabanca, eram 3 palhoças com um terreiro no meio do tamanho dessa sala, e ali dormiam as 23 pessoas e nós também, e ali nós convivemos durante um ano, e pudemos observar bem como os concombas vivem. E os maridos não conversam com as esposas. E é interessante que eles falam indiretamente. Às vezes eles olham, a comida está demorando a ser feita, não está pronta ainda. Ele chega perto da esposa, olha para o irmão e diz: meu irmão, o jantar hoje está demorando. Ele está dando um recado para a esposa, mas não vai falar diretamente com a esposa. Então é nesse contexto que a mulher existe entre os concombas. Chega o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho muda convicção, comportamento e muda cosmovisão. E aí uma das primeiras pessoas que se converteu depois do Mebá, da família do Mebá, foi um rapaz chamado Labuê. E o Labuê se converteu, um homem cheio de Deus. E o Labuê, depois de convertido, um mês de convertido, ele fez um negócio que escandalizou a aldeia inteira de Coni, a aldeia que nós morávamos. O Labuê começou a estudar a palavra de Deus conosco, e ele tinha interesse em saber sobre família. Mas o que diz a Bíblia aí? Eles não tinham a Bíblia ainda em sua língua. O que diz a Bíblia sobre família? Eu lia, explicava. Mas e sobre casamento? Eu lia, explicava. E pais e filhos? Eu lia, explicava. O assunto Labuê era família. Depois de um mês e pouco estudando sobre família, na hora do almoço, o Labuê pega aquela cabaça de inhame cozido com molho de carne por cima, que o homem come sozinho, porque a mulher que faz entrega ao homem, o homem come, depois os filhos comem, e depois a sobra as mulheres comem. Tradicionalmente é isso. Ele pega aquela cabaça cheia de inhame, de carne, leva para o meio da aldeia, onde as pessoas passam, coloca 2 banquinhos, coloca a cabaça sobre, sabe o que é cabaça, não é? Uma cabaça sobre os seus joelhos, chama a esposa que senta de frente a ele, no outro banquinho, e os 2 comem juntos na mesma cabaça. Foi um escândalo. Não se falava em outra coisa por mais de um mês. E não apenas comeram juntos, mas conversaram. E depois de uma meia hora de conversa, começaram a sorrir. E ela gargalhava, ele falando alguma coisa, e as pessoas passavam incomodadas. E eu vendo aquela cena de longe, veio ao meu coração e à minha mente: é o Evangelho. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho muda a maneira da gente crer, da gente se comportar e da gente ver a sociedade ao nosso redor. Mas olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo. Um dos erros missiológicos de hoje é crer que todo esse poder do Evangelho, e toda essa mensagem do Evangelho, e toda essa transformação do Evangelho é para o incrédulo. É a igreja pregando para o incrédulo sobre Deus. Mas, meus irmãos, 80% dos textos paulinos, o Evangelho é pregado para a própria igreja. O Evangelho não é a mensagem da igreja para o mundo. O Evangelho é a mensagem de Deus para a igreja. Este Evangelho que muda convicção, que muda comportamento e que muda cosmovisão, é o Evangelho para a minha vida e para a sua vida dessa noite.
O evangelho não é apenas o evangelho para todos os povos, é também para todos os povos. Mas o evangelho que muda a nossa vida, muda o nosso coração, e essa mudança é gradual. Nós precisamos sempre do evangelho. Nós dependemos do evangelho. Não há pastor, não há teólogo, não há membro de igreja experiente na vida cristã, não há professor que conhece plenamente a Bíblia que poderia dizer: eu não preciso do evangelho. O evangelho não é uma ferramenta para a conversão de pessoas. O evangelho é a manifestação de Deus para a edificação da igreja. Portanto, é nesta percepção que nós entramos nessa abordagem missiológica, ou uma abordagem mais missionária, da igreja chamada pelo evangelho, transformada pelo evangelho, para viver o evangelho, mostrar o evangelho e atrair pessoas ao evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Há duas palavras que andam de mãos dadas no Novo Testamento quando se fala sobre proclamar o evangelho ou comunicar o evangelho de Cristo a outros. E agora eu falo especificamente quanto à maneira da igreja influenciar aqueles que não são igreja com o evangelho do Senhor Jesus. A primeira palavra é a palavra proclamação e a segunda é testemunho. Sempre que nós encontramos uma no Novo Testamento, nós encontramos a outra pertinho, mais cedo ou mais tarde. É tradução da palavra querigma, proclamação, que é a comunicação verbal, audível, nesse caso do evangelho, e testemunho é a tradução da palavra grega martírion, que é a demonstração com a vida daquilo que se crê. Mateus 24:14, por exemplo, é um desses textos em que nós encontramos querigma e martírion, encontramos pregação e testemunho. Parece-me, portanto, e olhem bem para mim e pensem comigo nesse momento, parece-me, portanto, que na mente do Senhor Jesus, Ele não formou uma igreja para ser ou querigmática ou martírica. Ele não formou uma igreja para ser ou proclamadora ou uma igreja com testemunho. Ele formou uma igreja para ser ao mesmo tempo querigmática e martírica. Uma igreja que fala, mas uma igreja que vive. Uma igreja que faz missões, mas uma igreja que é edificada. Uma igreja que tem impacto lá fora, mas uma igreja que dobra os joelhos de maneira piedosa buscando o Senhor. Uma igreja que tem teologia, mas uma igreja também que é missionária. E parece-me que na América Latina, esta é a maior tendência negativa que nós experimentamos, que é vivermos dos extremos. E nós vemos isso no Brasil. Igrejas que dizem: não, nosso negócio é proclamação. Nosso negócio é pregação do evangelho, é fazer a igreja crescer. Nós não estamos preocupados com caráter cristão, com testemunho, com edificação, com comunhão. A igreja pode estar em pecado, quebrada, mas nós queremos que a igreja cresça. Nosso negócio é pregar o evangelho. Há outras igrejas que dizem: o nosso negócio é o testemunho, é ter vida cristã, estar aos pés do Senhor Jesus, conhecer bem a palavra, mas quanto a nós, não queremos nos envolver com a pregação do evangelho. Isso aí é para outros. Mas na mente do Senhor Jesus, e nós veremos isso de maneira um pouco mais particular, Deus assim permitindo, amanhã cedo, na mente do Senhor Jesus, Ele formou uma igreja querigmática e martírica ao mesmo tempo. Uma igreja que prega, que é missionária, e uma igreja que é edificada, que é piedosa. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Portanto, uma igreja que experimenta a transformação do evangelho que ela prega para outras pessoas. Nós podemos assim, nessa medida, meus irmãos, e com isso eu posso encerrar essa parte para o intervalo. Nessa medida nós podemos pensar, e reflitam comigo nesse momento, por favor, que a primeira missão da igreja não é pregar o evangelho. Espero que nós estejamos caminhando nessa compreensão. A primeira missão da igreja não é evangelizar. A primeira missão da igreja não é ajudar os necessitados. A primeira missão da igreja também não é o culto. A primeira missão da igreja é morrer. É chegar ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sem morrermos para nós mesmos e vivermos para o Senhor Jesus, não há missão que faça sentido. Missão não é fazer, missão é o resultado do evangelho que transforma a nossa vida,
de maneira que nós olhamos para outros e falamos: venham experimentar isso que está acontecendo também comigo. Venham experimentar isso que está acontecendo no meu coração. Venham conhecer este que é a razão da minha vida. A primeira missão da igreja é morrer. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente, eu gosto muito de biografias missionárias, eu vou tentar terminar cada uma das nossas 4 sessões com um resumo de uma biografia de um missionário. E nesta primeira sessão trago à sua mente a biografia de um homem chamado George Miller. Certamente todos já ouviram, talvez a maioria já leu, compreende, já sabe bem a história de George Miller. George Miller, pastor na Inglaterra, no século XIX, trabalhou especialmente na cidade de Bristol, e ali é mais conhecido não apenas como pastor, apesar de ter pastoreado a mesma igreja durante 40 anos. É até temerário falar de biografia missionária com o reverendo José João aqui presente, não é? O especialista em biografias. Ele foi pastor da mesma igreja durante 40 anos, mas George Miller é mais conhecido pelos orfanatos que ele criou. Certamente você já ouviu da fama de Miller. Naquela época, a Inglaterra vivendo um caos social, órfãos, viúvas, pessoas passando fome em toda parte. George Miller começou a fundar orfanatos. Mas me impressiona que no primeiro orfanato que ele fundou em Bristol, ao fundar o primeiro orfanato, ele é tomado por uma convicção pessoal e ele faz um compromisso com Deus. E o compromisso era o seguinte: eu jamais vou pedir dinheiro publicamente para a obra de Deus. Um negócio impressionante. E ele cumpriu esse compromisso ao longo da sua vida. Jamais falou publicamente sobre dinheiro. E ali o George Miller começou o primeiro orfanato. E ele era um homem de oração. E perante George Miller, as pessoas que conviviam com ele, e que em uma das suas biografias, em que há cartas de amigos que conviviam com George Miller, dizendo: boa parte da sua vida era dedicada à oração. E Deus respondia às orações desse homem. E no orfanato em Bristol, por exemplo, apenas para citar uma das experiências, há muitas impressionantes, mas em uma certa noite, com mais de 200 crianças ali naquele orfanato, acabou o pão e acabou o leite. E os funcionários bateram na porta de George Miller dizendo: olha, eu sei que você fez um compromisso de não pedir dinheiro a ninguém, mas abra uma exceção, peça dinheiro a alguém essa noite, porque nós não temos nada para dar às crianças amanhã cedo, nem pão nem leite. E ele diz: vou pedir dinheiro a alguém nessa noite, vou pedir a Deus. E ele entrou, orou a Deus, dizendo: Senhor Deus, não tem pão, não tem leite, e as crianças, ministério do Senhor, provê, ó Deus. E foi dormir. No meio da madrugada, uma carroça cheia de pão e leite, da padaria daquela cidade, que era distribuir aquele material para os vilarejos nos derredores, passando em frente ao orfanato, uma carroça, quebrou aquela roda de madeira. 2 carroceiros, um era cristão e outro não era. E os carroceiros desceram, e essa roda estava boa, quebrou repentinamente, vamos consertar. Tinham lá um material, e amarraram e consertaram aquela roda de madeira, e subiram na carroça, e tocaram a carroça, e não caminharam nem 10 metros, e a outra roda da frente quebrou. Desceram, e o carroceiro, que é cristão, ele disse: olha, eu creio em Deus. Para 2 rodas quebrarem no espaço de 10 metros, pode ser que Deus esteja falando alguma coisa. E aquele que não é cristão disse: olha, eu não creio em Deus, mas nós estamos em frente a um orfanato, pode ser que Deus esteja falando alguma coisa sobre o orfanato. E ali bateram a porta do orfanato e falaram: olha, o leite vai estragar, não tem jeito de distribuir, vocês façam uso do leite. E aí o cristão disse: façam uso do pão também por minha conta, depois eu acerto aí essa questão com a padaria. E ali naquele dia, bem cedinho, 5 horas da manhã, batem na porta de George Miller, dizendo: Deus ouviu as orações. E George Miller respondeu: eu não me surpreendo. Deus ouve as orações. George Miller, ao longo da sua vida, ele fundou orfanatos e cuidou naqueles orfanatos de mais de 10 mil pessoas, da infância até a juventude, mais de 10 mil pessoas, uma coisa impressionante, sem jamais fazer um levantamento de oferta. Escreveu uma carta pedindo dinheiro, mais de 10 mil pessoas.
Se não for suficiente, junto com os orfanatos, ele diz: precisamos de escolas. E aqueles que são reformados sabem que George Miller, pastor reformado, e tinha ali a herança calvinista de uma igreja com uma escola. Ele pastoreou apenas uma igreja, mas ele fundou 117 escolas ao longo da sua vida. 120 pessoas passaram, aliás, 120 mil pessoas passaram, crianças passaram pelas suas escolas ao longo da vida de George Miller. George Miller, homem de Deus, chega aos 70 anos de idade. Naquela época, pouca gente chegava aos 70 anos de idade. Hoje, aí o pessoal com 70 anos está dando show, não é? Passando na nossa frente, indo mais rápido. Mas naquela época, pouquíssimas pessoas chegavam aos 70 anos. E George Miller chegou aos 70 anos e ele fez uma oração. Ele disse: Senhor Deus, eu devo me aposentar. Já há um pastor para ficar no meu lugar, já há também líderes para estarem à frente dos orfanatos, das escolas, e eu quero passar o resto da minha vida no interior da Inglaterra, numa casinha bem tranquila, em oração. O homem era tão santo que até o desejo de aposentadoria era um desejo santo, queria passar o resto da sua vida em oração. E ele recebe a visita de um amigo chegado que diz: George Miller, passei a semana orando por você, para que Deus pudesse te mostrar como você vai passar agora esse tempo de aposentadoria. E George Miller disse: Deus falou alguma coisa com você? Ele falou: olha, veio a mim, em minha mente, uma ideia, não sei se é a ideia de Deus. Se for de Deus, Deus vai confirmar. Se não for, Deus não vai confirmar. E George Miller perguntou: mas qual é a ideia? E ele respondeu: a ideia é você gastar o resto da sua vida viajando a cavalo, a pé, de navio, pelos países, pelas cidades, pregando o evangelho, incansavelmente. E George Miller disse: mas nessa sua ideia aí, tem lugar para uma casinha perto de um lago, tranquila? Não tem nada, nenhuma casinha não. George Miller começa a orar, dizendo: Senhor Deus, não é o que eu desejo, mas seja feita a tua vontade. Deus confirma esse ministério. Meus irmãos, pasmem, dos 70 aos 87 anos de idade, 17 anos, George Miller, ele passa por 42 países e prega o evangelho pessoalmente a mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Milhares se entregam ao Senhor Jesus, são transformadas pelo evangelho. Centenas se entregam ao ministério, são chamadas por Deus para o ministério pastoral ou missionário. George Miller, aos 87 anos, volta para a Inglaterra, vai ainda viver mais 4 anos, e aí nesse momento vai para aquela casinha perto do lago. E ali, portanto, ele recebe um jornalista cristão que faz a George Miller a primeira pergunta: George Miller, qual é o seu segredo? Pastoreou a mesma igreja 40 anos, fundou mais de 117 escolas, sustentou mais de 10 mil órfãos, visitou mais de 40 países, pregou o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele não pensou 2 vezes e rapidamente respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira missão da igreja não é fazer, a primeira missão da igreja é morrer. O evangelho que vamos pregar para outros, dos púlpitos das nossas igrejas, ou além mar no trabalho missionário, primeiro precisa transformar a maneira como você e eu cremos, nos comportamos e vemos o mundo ao nosso redor.